A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 22. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus se aproxima, de cumprir o propósito de Deus na vida dele. Os principais sacerdotes, eles fazem conselhos para tentar matar Jesus, uma forma de conseguir prender Jesus e matá-lo. Só que eles querem fazer isso depois da Páscoa, porque na Páscoa tinha muita gente visitando Jerusalém. Então eles temiam, a multidão. E o que acontece em seguida, o texto vai dizer que Satanás entrou em Judas. E Judas foi procurar eles, os principais dos sacerdotes, para entregar Jesus. E eles ficaram muito felizes. A Bíblia vai dizer aqui que eles se alegraram com aquele trato, aonde Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, Aqui em Lucas não cita esse valor, mas nos outros evangelhos a gente, num todo, consegue ver que a traição foi por conta dessas 30 moedas que simbolizava aí um dinheiro muito grande, E Judas, ele tinha perdido toda a sua fé, ele se perdeu no caminho. Mas nós vamos ver que o Senhor, em seguida, vai falar sobre a preparação da Páscoa. Fala para os discípulos, olha, procura um homem que estiver com um cântaro de água e segue ele, e ele vai mostrar onde vocês devem fazer a ceia, E eles encontram esse homem cede a sua casa. Historiadores vão dizer que, muito provavelmente, essa casa era a casa do pai da família de Marcos, e eles cedem esse espaço para que seja feita a Santa Ceia, E chega a última Páscoa, que Jesus, ele chama todos os seus discípulos e eles sentam junto e Jesus parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. E Jesus fala que o coração dele almejava por aquele dia, estava sedento por aquele dia e finalmente aquele dia chegou e seria a última vez que eles ceiariam juntos. Depois somente no céu, somente na eternidade, Eles não compreendiam muito o que o Senhor estava falando, mas Jesus fala que um deles ia trair ele, E era um que estava metendo a mão na mesa com ele. E eles ficavam se indagando, será que sou eu? Será que sou eu? Mas Judas sabia que era ele, E o Senhor Jesus também sabia que era Judas, infelizmente, E Jesus ainda fala assim, olha, o Filho do Homem vai, mas ai daquele por quem ele tiver sido traído, Ele ainda dá esse alerta. E em seguida nós vamos ver que os discípulos, eles discutem novamente entre quem vai ser o maior. E aí Jesus explica, vocês não entenderam que no reino dos homens é diferente. Fica alguém sobre todos para os outros servirem. E no reino de Deus é o contrário. Quem é o mais importante? Quem está na mesa ou quem está servindo? E eles falaram, quem está na mesa. Então, o Filho do Homem veio para servir. Jesus falou, eu estou na posição de servir vocês. Então, que vocês sirvam uns aos outros, que a gente venha aprender muito com isso, que as pessoas querem se gabar, ser o melhor, quer que todo mundo dê atenção para elas, quer que as pessoas honrem elas, sendo que se você fizer o contrário, você honrar alguém, você servir alguém, você vai ser honrado automaticamente, porque assim é o reino dos céus. Pedro, ele é avisado por Jesus que ele iria trair Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, E Pedro fala, imagina, Jesus, eu vou dar minha vida por ti. E Jesus fala, não, Pedro, você vai me negar, E aqui fala uma parte que não fala em nenhum dos evangelhos sobre as 2 espadas, A seguir, Jesus pergunta para eles assim, quando vocês foram fazer as missões, que eu falei para vocês não levarem bolsa, não levarem alforjes, não levarem capa, faltou alguma coisa para vocês? E os discípulos responderam, não, Senhor. E ele falou, pois agora quem tiver bolsa, tome para si. Quem tiver alforje, tome para si. Quem não tiver espada, venda a capa e pegue uma espada. Porque para que se cumpra o que foi escrito, que importa que ele seja entregue junto com os salteadores.
né? Com os salteadores, com homens malfeitores, né? E eles não entenderam isso. Eu vejo que os discípulos, eles entenderam que chegou a hora de Jesus assumir o comando militar ali daquela época, sabe? E não era isso. Tanto que Jesus tá ensinando eles e dois fala, tá aqui 2 espadas, Senhor. Aí Jesus fala, basta. Porque eles estavam confundindo, achando que Jesus estava preparando eles agora para a guerra. Mas não era. Era para que toda a palavra se cumprisse. E eles não entendiam. E Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, né, como de costume, e ele começou a orar. Aqui em Lucas vai dar detalhes dessa oração. Fala que o Senhor, ele ora ao Pai e fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E a agonia dele era tão grande porque Jesus nunca teve contato com o pecado e ele sabia que aquele momento de pegar o pecado da humanidade se aproximava da vida dele. E a angústia dele foi tão grande que aqui fala que ele suou gotas de sangue. A agonia dele era tanta que Deus enviou um anjo para confortar ele ali, para ajudar ele ali, porque estava a situação muito terrível. Imagine o sofrimento do Senhor. Jesus sabia por tudo que ele ia passar. Jesus estava vendo todos os pecados da humanidade que viria sobre ele. Mas ele não abriu mão de cumprir a vontade do Pai. Ele disse, Pai, contudo seja feita a tua vontade. Ele abriu mão dele mesmo. Você entende isso? Que o evangelho é você negar-se a si mesmo e cumprir a vontade do Pai, mesmo que essa vontade não seja sua. E assim Jesus fez. E nós não estamos livres disso. Nós precisamos cumprir isso, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Que nós venhamos aprender com esse sacrifício que Jesus fez, porque ele não tinha um pecado e assumiu o nosso pecado para que a vontade do Pai fosse cumprida na vida dele. Jesus estava falando com seus discípulos e aí chega Judas e dá o beijo da traição, o ósculo santo, que era como eles falavam, né, um beijo. E Jesus fala para Judas assim, nossa, por que me beijaste, amigo? Né, aqui vai dizer isso. E logo vieram muitos soldados com porretes, como se Jesus fosse um salteador mesmo. E Jesus fala isso. Olha, eu estava no templo o tempo inteiro, agora vocês vêm me buscar como se eu fosse um salteador, né? E diariamente ele tava ali disponível, mas aí Jesus fala, mas chegou a minha hora, pode me levar. É a vossa hora do poder das trevas, a Bíblia vai falar, olha que terrível, né? Então ali o Senhor falou, faça a tua vontade, Deus. E Pedro, ele vai seguindo Jesus no caminho, e algumas pessoas identificam que era Pedro, né? Que era Nazareu também, que era Nazareu não, que era Galileu, e fala, tu és um deles também, ele estava junto, ele, não, eu não sou, eu não tô com ele, eu nem o conheço. E o galo canta, e aí Pedro se lembra de tudo que Jesus falou para ele, e ele chora amargamente, e aqui em Lucas vai dizer que Jesus olha para Pedro, tipo, falando para ele, eu te avisei que isso ia acontecer, filho. Mas Pedro, ele sai daquela situação chorando amargamente, ele se arrepende daquilo que ele fez, porque mais para frente nós vamos ver que o Senhor perdoa ele e confirma 3 vezes, Pedro, tu me amas, vai ser lindo o reencontro deles. Então, nós podemos errar, nós somos falhos e o Senhor sabe que nós somos falhos, mas se nós se arrependemos verdadeiramente, olha o que Jesus confiou a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Ele sabe que nós somos falhos, mas ele nos perdoa. Aí nós vamos ver, né, que Jesus, ele está ali na casa de Caifás e eles tentam trazer uma acusação mentirosa contra Jesus, um testemunho falso, e não encontram. Só que eles perguntam, tu és o Filho de Deus? E aí Jesus se revela. Hoje mesmo me verás
o Filho de Deus, assentado à direita do Pai. E aí eles falam, blasfêmia, blasfêmia, não precisamos mais de testemunha, vamos acusá-lo. E aí eles vão levar Jesus até Pilatos, até Herodes, para que seja feito o julgamento, né? Os guardas começam a zombar de Jesus, bater em Jesus, esbofetear Jesus. Diziam, profetiza quem está fazendo isso. Nossa, terrível, coisa terrível que o nosso mestre passou mesmo sendo inocente. E aí Jesus, aí amanhece, Jesus leva, os fariseus levam Jesus até o Sinédrio, né? E lá no Sinédrio, eles fazem esse julgamento, né? Porque nós ouvimos da tua própria boca que você acha que você é o filho de Deus, então nós vamos te acusar, tu és o rei dos judeus, nós vamos falar para Roma que você quer ser o rei dos judeus. Então eles procuravam uma forma de matá-lo, e ali eles encontraram, mas por quê? Porque o plano perfeito da salvação estava se cumprindo. Querendo ou não, eles estavam sendo usados para que se cumprisse o maior plano da história, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Que Deus possa te abençoar, que você seja cheio da presença de Deus, que você não esqueça do sacrifício genuíno que o Senhor fez por nós, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que pudéssemos ser livres. E hoje você é livre. Você é livre. Se o inimigo vem te acusar, repreenda e fala, eu sou livre porque o meu Deus levou sobre mim o meu pecado e pagou a minha conta. Um alto preço foi pago. Então que o Senhor possa abençoar o seu dia em nome de Jesus.